Shalom, irmãos. Não, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão empolgados? Não estou, não. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão prontos para viver o novo de Deus? Com essa convicção aí? Ainda não. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão prontos para viver o novo de Deus? O novo tempo de Deus? Então dá um glória a Deus aí. Aleluia, isso sim, agora sim. Nós somos um povo feliz, nós somos um povo alegre. E sexta-feira na célula, nós falamos sobre isso, não é verdade? Como ser cristão é bom, é motivo de alegria. Ser alcançado pelo amor e pelo favor de Deus é motivo de alegria e não de tristeza e sofrimento. Não é de viver de lutas em lutas. Nós acabamos de louvar aqui que é assim que eu luto as minhas guerras. E como que é que nós lutamos as nossas guerras? É louvando, é adorando, é pulando, é festejando, porque nós somos filhos e filhos amados. E a partir do mês que se iniciou agora, setembro, nós estamos falando de viver um novo tempo. Então, se você já é feliz em Deus, eu quero declarar que a partir desse mês 9, como o Juan falou aqui de forma profética, faltando 100 dias para acabar o ano, eu quero declarar já sobre tanto você que está aqui, quanto você que nos assiste, que será um novo tempo de Deus. Ainda esse ano, você vai começar a desfrutar de um novo tempo, se você crê também. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer a introdução da nossa mensagem de hoje, falando da série que nós estamos compartilhando aqui, chamada Novo Tempo. Porque nós estamos no novo prédio. E hoje eu e minha esposa veio aqui pela manhã, e aí eu explicando para ela algumas coisas das divisões aqui da sala, e eu acho que umas 3 vezes seguidas eu virei para ela, ontem também falando com a minha mãe, eu virei e falei assim: eu estou muito feliz. Repita comigo: eu estou muito feliz. Mesmo que você não está feliz, eu quero que você repita comigo: eu estou muito feliz. Isso, porque a felicidade contagia. Então, se você não está feliz, agora você vai passar a ficar feliz. Então, eu falei, eu estou muito feliz porque eu estou vendo Deus fazer grandes coisas. E eu ministrei a semana passada sobre a questão da conquista da terra prometida, um novo tempo, que não ficar somente preocupado com os gigantes que nela havia, mas que também os frutos daquela terra é bom. E eu comecei a olhar os frutos desse novo lugar. Eu comecei a olhar e falei, cada vez que eu faço algumas modificações para a sala das crianças, já está quase ficando pronta a sala do Kids, já está quase ficando pronta, e aí eu falo, parecia que ia ficar pequeno. E aí quando eu terminei eu falei, uau, ficou grande. Então, aqui tudo que aparentemente iria ficar pequeno, quando a gente começa a mexer, está ficando grande, confortável, e isso está me trazendo muito motivo de alegria, porque agora nós estamos num lugar que aparentemente seria menor, mas é maior. A cada sala está ficando maior, mais confortável. Então eu estou vendo que Deus, nesse mês, já está nos proporcionando viver um novo tempo. Diz amém. E assim também será na sua vida. Isso para mim já é motivo de muita felicidade. Isso para mim já é motivo de grandes alegrias, porque eu consigo ver Deus nas pequenas coisas. Eu começo a ver Deus nas pequenas coisas. Por quê? Porque existe uma palavra liberada. Existe uma palavra liberada sobre a minha vida, sobre esta igreja, e eu não rejeito ela. Intensamente eu vivo ela. Então dessa forma eu consigo ver Deus em todas as coisas. E assim é também na sua vida. E eu quero introduzir aqui falando sobre os temas que nós já falamos aqui, fazer um resumo dos temas que nós já falamos durante esse mês. Nós começamos falando sobre esperar no Senhor. Aquele que espera no Senhor tem as suas forças renovadas. E a ênfase foi, não tem como esperar no Senhor se eu não conhecê-lo. Então primeiro nós precisamos conhecer a Deus, saber os seus atributos e a sua essência, a sua verdade, e então nós veremos que Ele é digno de toda a confiança, sim ou não? Você confia em quem você não conhece? Então nós precisamos confiar no Senhor, mas antes de confiar nele, nós precisamos conhecê-lo. E qual que é o grande problema dessa geração? É que não conhece o Senhor, mas só vive de experiências que ouviu falar. Não conhece, não tem experiências profundas com Deus. Então, serve a um Deus que ele não
conhece. Nós falamos aqui sobre Jó, demos um exemplo de Jó, que Jó tinha ali toda a sua riqueza, seus filhos bem-sucedidos, e nenhum dia tudo foi por água abaixo. E aí depois a história de Jó vai falando e Deus está calado, está acompanhando tudo. E então nos últimos capítulos, Deus se apresenta a Jó dizendo: por que há em você e seus amigos tantos questionamentos? Onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Quando eu coloquei limite ao mar? Enfim, ele começa a dizer a Jó: onde você estava? Você, com outras palavras, Deus está dizendo: você que nem sabe quantos fios tem na sua cabeça, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você que nem sabe o que vai ser amanhã, você que com a sua preocupação natural não consegue acrescentar 1 centímetro na sua estatura. Onde está você querendo questionar o que eu estou fazendo? Então, mediante essa experiência que Jó teve com Deus, para muitos uma experiência difícil, frustrada, que ele não estava esperando, mas foi uma experiência que marcou a vida dele, e ele termina o capítulo, termina o seu livro, a Bíblia termina o seu livro dizendo que Jó tem a seguinte expressão: eu já tinha ouvido falar de Deus. Então o fato dele ouvir falar de Deus fazia com que ele servisse a Deus. Mas ele termina dizendo: mas agora eu o conheço. Agora eu o conheço, então agora eu sei realmente quem ele é. Nós precisamos ter essa convicção, e isso foi o primeiro episódio da nossa série. Não somente confiar em Deus, mas conhecer a Deus. Conhecer aquele a qual você vai depositar a sua confiança. E aí sim, aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas para viver um novo tempo. No segundo episódio nós falamos que era preciso, é necessário guardar a semente. Nós entendemos que um fundamento que é a semente é a palavra de Deus. E nós concluímos dizendo que Jesus é a palavra que se fez carne. Então, logo nós compreendemos que Jesus é a semente de Deus, e nós precisamos guardar Jesus no nosso coração para que então possamos viver o novo tempo diante de Deus, amém? Então, nós estamos criando uma linha de raciocínio aqui durante esse mês, e no terceiro episódio, que foi a semana passada, nós demos um título de Ver como Deus vê pelas lentes de Jesus. Nós precisamos ver as circunstâncias e os gigantes que se levantam, aquelas tribulações ou situações adversas que não nos contaram, que não nos avisaram que ia ter no meio do caminho. Por que não nos contaram? Porque Deus não enxerga elas como uma dificuldade. Lembra disso? Deus não te fala do gigante que existe na terra prometida, porque para Ele isso não é um problema. Por isso que Ele não te fala. Nós é que olhamos para o gigante e enxergamos o gigante como um problema. Mas Deus não te falou do gigante, não é porque Ele queria te enganar. Não é porque Ele não queria que você soubesse do gigante, então desistisse daquilo que ele tem para você. Não, Ele não te falou porque para Ele isso não é importante. Por quê? Nós lemos na mensagem que o gigante Ele mesmo já ia tirar da terra. E os homens que foram lá, espiaram a terra prometida, não se preocuparam com a terra, aquilo que a terra prometia, aquilo que a terra manava, que era leite e mel. Mas eles focaram no gigante, não lembraram da palavra que Deus tinha falado. Lá existe sim os inimigos, mas eles estão sendo usados para preparar a terra para vocês. E eu mesmo, no momento certo, vou enviar o meu anjo à frente para expulsar eles de lá. Então, por muitas vezes nós temos uma palavra, repita comigo: eu tenho uma palavra. Por muitas vezes nós temos uma palavra, mas mediante as circunstâncias e as adversidades, nós esquecemos do poder que ela tem. E por muitas vezes nós focamos mais naquilo que nós estamos vendo do que naquilo que nós precisamos ter fé, naquilo que nós precisamos crer. Por isso que nós terminamos a semana passada dizendo: firmando ou fixando os nossos olhos naquilo que não se vê. Por quê? Porque o que se vê é passageiro, é transitório. As circunstâncias, a adversidade, a tribulação, as aflições são passageiros, são transitórios. Mas a palavra, a promessa que Deus liberou sobre a sua vida não há de passar. Ela vai se cumprir, diz amém? Então nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é poderosa. E isso nos traz o tema da mensagem de hoje. Isso nos traz o tema da palavra de hoje. Repita comigo: uma palavra basta.
Uma palavra basta. Esse é o tema da mensagem de hoje, o 4º episódio da nossa série. A semana que vem a gente vai encerrar aqui com chave de ouro o nosso compartilhamento. Mas esta semana nós vamos falar que uma palavra basta. Somente uma palavra é suficiente para mudar a sua vida e te transitar de um lugar fechado, oprimido, aflito, que te traz medo, para você viver novidade de vida. Somente uma palavra. E eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio. Jesus ensina seus discípulos a crer na palavra e não somente na presença física dele. É algo que eu vou precisar do seu entendimento, do seu lado também espiritual, para que você possa compreender o que Deus vai falar conosco nessa noite. Jesus, então, ele chama os seus discípulos, e os discípulos andam com ele durante 3 anos. E nesses 3 anos, eles veem Jesus fazendo várias coisas, sim ou não? Então logo, o que acontece? Jesus então agora vai começar a trabalhar na vida dos seus discípulos, e eu quero levar um pouco de profundidade nisso. Jesus agora vai começar a trabalhar na vida dos seus discípulos, de forma a começar a prepará-los, porque havia já entre eles um lado de conformismo, uma situação confortável, de confiar em Jesus que estava sempre com eles, sim ou não? Então Jesus estava sempre com eles, então era uma situação confortável, era fácil, entre aspas, confiar em Jesus, porque eles estavam vendo tudo que Jesus estava fazendo. E Jesus, observando isso, ele começa então a preparar os seus discípulos. Ei, olhem para cá, vai chegar um momento que eu não vou estar mais com vocês. Vai chegar um momento em que eu vou ser retirado de vocês. E aí, com outras palavras, o que vocês vão fazer? Como vocês vão viver a partir do momento que eu não estarei mais fisicamente com vocês? E aí, então, Jesus começa a trabalhar esse lado na vida deles. E eu quero trazer esse ponto para nós na nossa vida, que por muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, mas nós não temos uma experiência profunda com Ele. Então, Jesus começa a trabalhar na nossa vida e tirar eu e você de um estado de conforto, para que então Ele possa se revelar a mim e a você. Faz sentido? Aqueles discípulos, eu quero trazer essa reflexão, que aqueles discípulos durante 3 anos, de uma certa forma, estavam num estado confortável. E por muitas vezes você está levando, eu e você estamos levando a nossa vida de forma muito confortável, sem ter experiências marcantes e profundas com Deus. Ah, não, eu ouvi falar que Deus é bom, então Deus é bom. Ei, mas deixa eu falar, Deus já provou para você que Ele é bom realmente? Você tem uma história para contar que Deus é bom na sua vida? Você tem uma história marcante para falar que Deus te livrou de tal coisa? Talvez você tenha, mas você só não teve revelação de quão profundo isso foi para você. E é preciso refletir nisso, porque uma palavra basta. Uma palavra é suficiente para mudar totalmente a nossa vida e tirar-nos de uma vida confortável, para nos levar para ter experiência com Deus, e após essa experiência com Deus, viver em novidade de vida. Então é necessário que nós deixamos de viver um relacionamento raso com Deus e começar a buscar profundidade nesse relacionamento. É necessário. Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos. É fácil, de uma certa forma, vocês caminharem comigo, você estar comigo. A gente já leu, a gente conhece esse versículo, negar a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Os discípulos já estavam vendo isso, sim ou não? Eles já estavam, eles negaram, eles saíram da sua casa, deixaram família, deixaram empregos, deixaram coisas, já estavam seguindo Jesus. Mas Jesus então começa a perceber algo. Eles estão confortáveis, eu preciso ensinar que logo, esse cenário vai mudar. Deus está falando para pessoas aqui ou para pessoas que estão nos assistindo. Logo, esse cenário vai mudar. E aparentemente, será um cenário ruim. Mas confia que eu vou transformar o cenário, diz amém. Então ele estava preparando, qual que seria esse cenário que ele estava preparando?
Não passava jamais na cabeça dos discípulos viver agora sem Jesus. Esse era o cenário que Jesus já estava preparando eles, porque eles estavam confortados. Vamos lá, na célula a gente até brincou de Pedro. Não, jamais passou pela cabeça de Pedro, nosso Pedro aqui já está dando risada. Jamais passou na cabeça dos discípulos ficar sem Jesus. Tanto é que Pedro fala, quando Jesus começa a revelar que logo logo ele seria entregue, o que Pedro faz? Não, o Senhor não vai ser entregue, nós não vamos deixar. Com outras palavras, estou falando biblicamente, não estou contextualizando. Ele diz, não, se o pessoal vir pegar você, a gente vai entrar na frente. O que Jesus fala? Aparta-te de mim, Satanás, porque é necessário que eu morra, para que todos então venham a ter vida. Mas Pedro não sabia disso. Pedro queria ter Jesus o tempo todo do lado dele, e eu e você não queremos isso, sim ou não? Então Pedro está fazendo o que aparentemente é certo, que é coerente. Conhecia Jesus, ele me chamou, está mudando a minha vida. Como assim vão tirar ele de mim? Jamais vão tirar ele de mim. Eu vou fazer tudo que for preciso para que Jesus fique comigo. Vou defendê-lo. E aí, até o momento em que não fica só da boca para fora. E é aí que o bicho começa a pegar para o nosso lado. Até o momento que não fica só da boca para fora. Até o momento que no Getsemane, quando Judas vai entregar Jesus com um beijo, os soldados romanos vão lá para pegar Jesus. O que Pedro faz? Pedro pega a espada, que foi o que a gente colou na cela. Pedro pega a espada e vai para cima do soldado. Ele vai defender Jesus. Por trás dessa atitude, o que está escondido? Ninguém vai tirar Jesus de mim, fisicamente. Ele é meu amigo, ele é meu líder. Ninguém vai tirar ele de perto de mim. Por trás disso, o que está dizendo? Um lado de conformismo. Está confortável ter Jesus comigo. E ninguém vai tirar ele daqui. E aí ele pega a espada e vai para cima do soldado. E o soldado então, aí ele vai e arranca a orelha do soldado. Jesus repreende ele novamente e restaura a orelha do soldado. Parece piada, mas está na Bíblia. Você que não conhece a Bíblia, isso é Bíblia. Então o que acontece? Ele restaura, dizendo, Pedro, fique em paz. Eu tenho que morrer. Eles têm que me levar. Para que a palavra, repita comigo, para que a palavra se cumpra. Eu preciso ser levado, Pedro, fique em paz, está tudo certo. Guarda a espada. E por muitas vezes nós queremos defender as coisas de forma errada. E Jesus já estava preparando os seus discípulos para esse cenário. Em João capítulo 20, verso 29, após um tempo já com os discípulos, ele começa a explicar o porquê tantas coisas aconteceram. E eles em breve iriam precisar crer na palavra e nos seus ensinos mais do que na presença física dele. Jesus agora está entendendo a situação e está começando a preparar aquilo que vai acontecer. Ele vai começar a dizer aos seus discípulos, ei, vocês vão precisar começar a crer em tudo aquilo que vocês já viram eu fazer, na palavra que eu liberei sobre vocês, mais do que na minha presença física, porque logo logo eu não vou estar mais aqui. Ele já está começando a preparar. Imagine a loucura na cabeça dos discípulos. Imagine a loucura sabendo que tipo assim, aquele que te traz segurança não vai estar mais perto de você, não vai estar mais ali convivendo com você. No verso 29 disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e crerão. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando de mim e de você. Ele já está preparando o cenário. Ei, Tomé, vocês conhecem essa passagem? Jesus, após a sua ressurreição, aparece ali aos seus discípulos, e Tomé não acredita, na primeira aparição de Jesus, Tomé não acredita nos seus amigos, nos discípulos, que disse, Jesus ressuscitou e apareceu entre nós. Tomé estava fazendo outras coisas, não estava no lugar que deveria estar. Então perdeu a bênção naquele dia. E aí o que acontece? Então, Jesus, entendendo isso, ele aparece novamente. E quando ele aparece novamente, ele já vai direto a Tomé e diz, Tomé, com outras palavras, eu acredito, eu ouvi o que você viu, o que você falou, e entendi o seu coração. Você é aquele que precisa ver para crer. Quem é assim?
Ah, William, eu não sou. Ah, fala sério. É aquilo que o Juan falou aqui. Aguardar no Senhor é difícil, né? Não é mais fácil a gente ver para crer? Mas deixa eu falar uma coisa. Depois que você viu, você precisa crer? Se você já viu, você não precisa crer. Então, Jesus apresenta assim de novo a Tomé e fala: Tomé, eu entendi, escutei as suas palavras, falando que você só acreditava se você colocasse o dedo na marca dos pregos. Então, coloque aqui. E Tomé então vai lá, toca em Jesus. Imagina, né, a cena, é sério, imagina a cena. Jesus confrontando ele, ele vai lá e faz ainda. Eu já falaria o quê? Não, Jesus, quem sou eu? Desculpa aí, já tô vendo você. Não, Tomé vai lá e ainda toca. Tipo assim, eu só acredito, não tô... Entenda aqui, eu tô brincando, mas olha a profundidade. Eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, tô ouvindo a sua palavra. Repita comigo, tô ouvindo a sua, mas eu só acredito se eu tocar. Imagine a cena. Jesus está lá, está liberando uma palavra, mas mesmo assim Tomé não acreditou e precisou tocar. E aí então, quando ele toca, Jesus responde isso: Tomé, você acredita porque você está vendo, mas felizes serão aqueles, oh aleluia, eu e você, felizes serão aqueles que não me viram, que não viram o que eu fiz, mas hão de crer, que hão de reconhecer. Então, nós somos aqueles que não vimos, mas nós cremos por meio da fé. Então, nós somos Deus. Jesus já estava falando desse cenário que ele não estaria mais. Ele já estava preparando os seus discípulos. Ele continua no verso 23 de João, capítulo 14. Agora, João, capítulo 14, verso 23 ao 26. Nós vamos ler. Se o Anco já está projetando? Ah lá, já é, aqui está assim, ó. João capítulo 14, verso 23, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Lembrando o tema, uma palavra basta. E aqui ele está dizendo: aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que ele está dizendo? Ei, vocês precisam crer e entender que logo, logo eu não vou estar aqui, mas é necessário que vocês guardem as minhas palavras. É necessário que vocês lembram de tudo o que eu ensinei. E com outras palavras ele está dizendo: ei, vocês vão esquecer. Vocês vão ficar com medo. Vocês vão ser perseguidos. Vocês não sabem o que esperam vocês. Então vai ser e eu não vou estar mais aqui. É necessário que vocês creiam na palavra que eu falei para vocês. É necessário que vocês lembrem de tudo que eu lhes ensinei. Porque eu não vou estar mais aqui para vocês irem me acordar. Eu não vou estar mais aqui fisicamente para vocês me chamar. Vocês vão ter que crer numa palavra. Ei, deixa eu falar para você. Você precisa crer na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Porque ele declarou: felizes é aqueles que não viram, mas hão de crer. Crer no quê? Crer na palavra que ele liberou sobre a sua vida, que vai dar tudo certo, que você é mais que vencedor, que tudo se fez novo, entre tantas palavras que ele já liberou sobre a sua vida. Mas nós vamos entender aqui sobre propósitos, sobre sonhos, sobre os planos que Deus tem. E eu quero citar 3 ênfases aqui. Guardam a palavra. Você tem uma palavra. Repita comigo: eu tenho uma palavra. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que tem uma palavra porque eu pedi para você repetir, ou você tem convicção que você tem uma palavra? Você que está nos assistindo, você tem convicção que você tem uma palavra, ou você só escreveu aí porque eu pedi para você repetir?
Porque a palavra está dizendo, aqueles que guardam a minha palavra. E eu quero concluir dizendo, e quando você fala que não tem, que você não tem uma palavra, é porque ainda não creu na palavra que você recebeu. Mas hoje o Espírito Santo vai te fazer lembrar. William, o que você está querendo dizer com isso? Por que eu comecei dizendo, você tem uma palavra porque você crê ou porque você repetiu aquilo que eu pedi para você repetir? Por quê? Porque por muitas vezes nós recebemos uma palavra e às vezes nós até acreditamos. Lembra que eu preguei a semana passada sobre os tipos, a semente que cai em tipos de terras diferentes? Por muitas vezes nós recebemos uma palavra. E aí eu já conversei com pessoas que falam, não, eu não tenho uma palavra específica, eu não tenho um chamado específico, eu não tenho um propósito específico. Deixa eu falar uma coisa para você, você tem. Você tem uma palavra específica, você tem um propósito específico, você tem um chamado. Mas sabe por que você fala que não tem? Porque você não creu na palavra que você recebeu. Porque a palavra aparentemente era muito forte. A palavra aparentemente era impossível. E você falou, não é para mim isso não. É por irmão que está do lado. Não é para mim isso não. Eu não tenho possibilidade de viver isso. Eu não tenho condições de viver isso. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não se enganou quando Ele te chamou. Deus não se enganou quando Ele te escolheu. Ele te liberou uma palavra. E você que está aqui nessa noite, você que está em casa assistindo, você tem uma palavra. E essa palavra basta para mudar totalmente a sua vida. Essa palavra que você recebeu, que por muitas vezes você fala que não crê, ou que não tem uma palavra, é ela que vai mudar totalmente a sua vida. É ela que vai mudar totalmente a sua história. Enquanto você ficar negligenciando a palavra, como diz aqui, aqueles que não guardam a minha palavra, ele está dizendo, não viverá em novidade de vida. Mas aqueles que guardam a minha palavra, vai ter uma coisa que vai acontecer. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, em meio às acusações, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu lhe disse e de tudo que eu lhe ensinei. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus estava preparando esse cenário que eu não vou estar mais, mas o meu Pai vai enviar o Conselheiro, o Espírito da Verdade, porque Ele conhece a gente, e Ele sabe que em meio às dificuldades, em meio aos gigantes que se apresentam na Terra Prometida, a gente vai desanimar, a gente vai parar, a gente vai questionar a palavra que Deus liberou sobre nós, sim ou não? A palavra é tão poderosa que você vai falar, mas esse gigante se levantou ou apareceu, Senhor, será mesmo que eu ouvi direito? Senhor, será mesmo que foi comigo? Será mesmo que isso vai acontecer? E aí o Espírito Santo, Conselheiro, vai te fazer lembrar. Sim, foi para você. Porque lembra do que já aconteceu? Lembra do que eu te fiz? Lembra daquele dia? Lembra daquilo que eu falei a semana passada? Quando o dia mal vem, quando as aflições vêm, lembro-me, o que o Salmo fala, lembro-me dos grandes feitos do Senhor sobre a minha vida. Então o Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra que foi liberada, de momentos específicos. Agora deixa eu falar, como que Ele vai fazer você lembrar de algo que você não crê? Como que Ele vai fazer você lembrar de uma experiência que você não teve? Faz sentido sim ou não? Por que, William? Por que eu não tive? Porque eu estou vivendo um relacionamento com Deus baseado na história dos outros. Então o Espírito Santo não tem o que te lembrar. O Espírito Santo não tem como fazer você lembrar dos ensinos de Jesus, porque você não creu na sua palavra e está querendo viver a história dos outros. Ei, você tem uma palavra, diz amém. Você tem uma palavra liberada sobre a sua vida, simplesmente viva intensamente essa palavra, porque ela vai ser o suficiente. Essa palavra basta para você transicionar totalmente a sua vida. Assim foi comigo, até meus 25 anos de idade. Eu era totalmente sem rumo, sem sentido, sem foco. Deixa a vida me levar. Para mim as coisas que eu fazia era o que me definia, que era curtição, balada.
trabalhar, mas era isso que me definia. Mas eu recebi uma palavra. E quando eu recebi uma palavra, tudo começou a mudar. Esse tempo atrás, alguns anos atrás, tinha um jovem na minha equipe e ele falava, ele era um que acreditava no chamado dele. Ele acreditava na palavra. Por que eu estou falando no passado? Porque hoje ele está afastado. Ele acreditava na palavra, ele acreditava no chamado. Ele virava para mim e falava assim, eu acredito que Deus há de me fazer um grande pastor, porque eu recebi uma palavra que eu seria pastor. Eu seria um grande homem de Deus. E eu só respondia uma coisa, eu acredito que você acredita na palavra que Deus te liberou. Mas o que mudou na sua vida, no seu estilo de vida, depois que você recebeu essa palavra? Aí ele fez um ponto de interrogação. A cara dele foi um ponto de interrogação. Eu falei, será que você creu no seu coração da palavra que você recebeu? Ou você só está empolgado com aquilo que você ouviu? William, como assim? Eu falei, quase que eu falei o nome dele aqui. Eu falei, sabe por quê? Porque quando nós recebemos uma palavra e nós temos convicção que essa palavra basta, você não consegue ser mais o mesmo. Você não consegue ter mais as mesmas atitudes. O seu estilo de vida muda, porque agora tudo gira em torno dessa palavra. E aí eu falo, eu acredito que você crê. Mas o que mudou na sua vida em torno dessa palavra? Não mudou nada. Então, se você crê, comece então a ter o comportamento daquele que crê na palavra que recebeu. E aí ele falou, William, tá certo, faz sentido. Eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Então, é necessário que nós venhamos entender que uma palavra basta, mas o entendimento que essa palavra basta tem que mudar o nosso estilo de vida. Meu pai e minha mãe estão aqui, minha irmã também. Minha esposa eu não posso falar, porque na época da minha transformação, ela tinha me deixado. Na época era minha namorada, e tinha me deixado. Nesse período de afastamento, eu me converti. Mas minha mãe, meu pai e minha irmã estão aqui, pode falar. Eu recebi uma palavra. E a palavra que eu recebi fez com que eu mudasse totalmente meu estilo de vida, sim ou não? De forma tão radical que as pessoas olhavam e não acreditavam que isso ia durar muito tempo. Pelo incrível que pareça. Eu mudei de uma forma tão radical, tão intensa, que as pessoas que andavam ao meu redor, que eram meus amigos, falaram, isso daí é fogo de palha. Eu já vi muito disso acontecer e depois as pessoas ficarem muito pior do que estavam. E eu falei, não, eu tenho uma palavra e eu acredito nessa palavra e eu vou mudar todo o meu estilo de vida, não porque eu quero, mas porque, e eu ainda vou fazer uma ministração baseada nisso, não porque eu quero, mas porque eu entendi o que é realmente necessário para a minha vida. Eu comecei a deixar algumas coisas, não porque Deus me proibiu, mas é porque eu entendi que não era mais necessário, eu não precisava. Então eu deixei de beber não porque Deus não deixa, eu deixei de beber porque eu entendi que não era mais necessário na minha vida. Eu deixei de curtir na balada não porque Deus me proibiu de ir para a balada, eu deixei de ir para a balada porque eu percebi que eu não precisava mais disso para ser totalmente feliz, porque eu tinha uma palavra. Agora eu te pergunto, você tem sim ou não uma palavra? Você que está nos assistindo, você tem sim ou não uma palavra? Eu quero profetizar na sua vida que você tem uma palavra, mas ela ainda você não creu nela e ela ainda não está sendo suficiente para transformar o seu estilo de vida. Por causa da palavra não, porque você não creu. Porque você não recebeu ela no seu coração e guardou ela. Então, a partir do momento que você creu na palavra de Deus, não pela sua capacidade de cumpri-la, mas porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, então você vai ver que o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida para retirar tudo aquilo que não é mais necessário para que você viva um novo tempo diante do que Deus tem para você. Não é uma doutrina de que pode e o que não pode, mas é por revelação do Espírito Santo do que é necessário e do que não é necessário para viver um novo tempo. Então, por muitas vezes nós recebemos a palavra, mas por meio da empolgação, por meio da emoção,
e isso não causa transformação. Mas é necessário que nós venhamos entender. Segundo, enquanto estou presente fisicamente, logo chegará um tempo que vocês não me verão com os olhos naturais, irão precisar crer na minha palavra. Pedro era um desses, que estava muito contente com Jesus, mas havia uma palavra sobre Pedro, que era o quê? A partir de hoje, você não será mais pescador de peixes, mas se tornará pescador de homem. Na cabeça do Pedro, o que Pedro estava pensando? Mano, Jesus está comigo o tempo todo e nós dois vamos fazer isso aí acontecer. Aí Jesus começa a falar para ele, não, quando isso acontecer, eu não vou estar com você. Quando isso começar a acontecer, eu não vou estar com você. Você vai precisar crer nessa palavra que eu estou liberando agora. Faz sentido para você, sim ou não? Jesus chama Pedro para viver uma vida totalmente diferente da vida que ele tinha. E Pedro então fala, é nós, Jesus. Aí Jesus depois começa a dizer, fala, só que para você viver isso, eu não vou estar mais do seu lado. Para você viver isso, você vai ter que crer na palavra que eu estou te liberando agora. Você vai ter que crer nas experiências que eu marquei durante esses 3 anos. E se não necessário, se você não lembrar com medo, por causa das coisas que vai vir sobre você, o Espírito Santo faz morada em você e vai te fazer lembrar realmente quem você é e para que eu te chamei. Então nós precisamos entender que por muitas vezes nós cremos, repita comigo, eu creio em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Agora eu te pergunto, você tem fé na palavra? Você crê na palavra? Porque ter fé em Jesus é uma coisa. Você crê na palavra que recebeu é outra coisa. E nós vamos ver isso. Ensinará todas as... O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas e vai te fazer lembrar tudo que ele prometeu. Dito isso, vamos ver a aplicação bíblica de uma passagem que Jesus deixa bem claro tudo isso. Em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Ele vai começar, aqui eu quero trazer essa ilustração bíblica para nos mostrar como Jesus começa a preparar os discípulos para viver uma vida intensa, radical, com milagres, sem a presença física dele, mas por meio de uma palavra. Vamos comigo, acompanhe comigo. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 até o 41. Olha só. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Repita comigo, vamos atravessar para o outro lado. O que eu quero trazer para a nossa realidade da mensagem desse mês? Ei, vamos viver um novo tempo. Vamos para o outro lado. Vamos juntos para o outro lado. Ele continua, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus estava dormindo. O que Jesus fez? Nós vamos viver um novo tempo. Vamos lá para o outro lado. Ele entrou no barco e dormiu. Colocou a cabeça no travesseiro. Descansou. E aí ele continua dizendo, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Jesus, você está aí dormindo, você não está vendo que o barco está afundando? Você não está vendo que a tempestade está vindo sobre nós? Você não está vendo que o barco está enchendo, a ponto até de molhar você? O barco vai afundar, mestre. Jesus, eu tenho fé em você, Jesus. Jesus, não te importa que morramos? Quantas vezes eu e você já fizemos essa pergunta para Jesus? Sim ou não? Quantas vezes, Jesus, você não está vendo o meu sofrimento? Jesus, você não está vendo a minha aflição? Jesus, você não está vendo como eu estou preocupado? Socorre-me! Não te importas que eu venha morrer ou que eu venha aparecer? É isso que os discípulos estão dizendo. Jesus, o verso 39 diz assim, e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, e o vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então Jesus é acordado pelos seus discípulos,
que estavam perturbados, e aqueles que estão perturbados acabam perturbando outras pessoas. Jesus estava descansando, Jesus estava dormindo, Jesus estava confiando na palavra que Ele mesmo liberou. Nós vamos chegar do outro lado, nós vamos viver um novo tempo, não importa o que acontecer, nós vamos viver um novo tempo, não importa o que vai acontecer no meio do caminho, nós vamos chegar do outro lado, fazendo menção da mensagem anterior que nós pregamos durante essas 3 semanas. Não importa o que vai acontecer, eu não vou falar para você que vai haver uma tempestade entre um ponto e outro. Por quê? Porque a tempestade para mim não é problema. O vento forte para mim não é problema, e para vocês também não deveriam ser. A tempestade, o vento forte, as intempéries do meio do caminho não devem ser problema para mim e para você. Por quê? Porque Ele liberou uma palavra, e uma palavra basta. E qual era a palavra? Nós vamos chegar do outro lado. Não importa como, o importante é que nós vamos chegar. Confia. E aí ele está dizendo, a Bíblia diz, né, que ele se levantou, aquietou, tudo se fez uma grande bonança. E aí no 40 vem o questionamento. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E aqui é o X da questão. Por muitas vezes, nós temos fé em Jesus, que nós vamos acordar Ele, e Ele vai nos socorrer, sim ou não? Mas olha o questionamento de Jesus. Jesus questionou, não por ter sido acordado. Ele não fala assim, por que vocês me acordaram? Deixa eu dormir. O questionamento de Jesus é, ainda não tem fé? Fé para crer. Para crer que tudo vai dar certo? Eu liberei uma palavra e vai acontecer. Jesus repreende. Então quando a gente pede socorro para Jesus, isso significa que a gente tem fé em Jesus. E tudo bem, está tudo certo. Mas Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos, e se eu não estivesse aqui? A pergunta de Jesus para esses homens é, e se eu não estivesse aqui, o que vocês iriam fazer? A pergunta para você nessa noite é, você crê na palavra que foi liberada, ou todo dia você está clamando por Jesus, Jesus me socorre? Você crê na palavra que Ele liberou na sua vida, ou todo dia, ao invés de agradecer, você pede por misericórdia? Eu não estou aqui jamais tirando a presença de Jesus na nossa vida. O que eu quero dizer é que uma palavra basta. Ele liberou uma palavra. Nós vamos chegar do outro lado. E ponto. Não importa o que acontecer. Sabe o que nós devemos fazer quando a tempestade vir? Não é orar por socorro. É orar por revelação. É falar, Senhor, nós vamos chegar lá. E aí, como? Não é simplesmente ir lá, Jesus, me ajuda, me ajuda. Eu sei que se o Senhor estiver aqui comigo, tudo vai ficar bem. Não é chegar nessa condição diante de Jesus. É chegar diante dele e falar, Jesus, estamos juntos, se o Senhor falou, vai acontecer. Entende a diferença? É chegar e falar, Jesus, você falou, está falado. Então, era para alguns dos discípulos, é isso que Jesus está dizendo aqui. Ainda não tem fé suficiente para entender o que está acontecendo aqui, porque logo logo eu não vou estar mais entre vocês, e se eu não estivesse no barco, vocês iam morrer, porque vocês não creram na palavra. Que eu sei que vocês creem em mim, eu sei que vocês creem que eu posso fazer todas as coisas. Ei, mas eu estou liberando uma palavra para você, por isso que ele diz que coisas maiores faríamos. Você crê nisso? Não é eu que estou falando, não é heresia não. É Jesus deixou escrito. Bem-aventurado é aqueles que creem, e obras maiores que eu vão fazer. Por meio do Espírito Santo, por meio do seu nome. Mas nós iríamos fazer obras maiores do que ele. E ele não fez pouca coisa não. E é isso que ele está dizendo para os discípulos. Ei, se eu não estivesse aqui, vocês iriam perecer por causa de um motivo. Só porque vocês não creram na palavra. Vocês estão de um modo muito confortável
Com outras palavras, entenda aqui, no bom sentido. Com outras palavras, está muito fácil para vocês. Qualquer coisinha vocês vão me acordar. Faz sentido para vocês, sim ou não? Está muito confortável, qualquer coisinha vocês... Assim, vocês não vão crescer em fé. Assim vocês não vão crer na palavra. Ei Pedro, traduzindo para nós aqui. Ei Pedro, se você continuar com esse comportamento, Deus está falando aqui. Ei, se você continuar com esse comportamento, você não vai viver o propósito. Você não vai ser aquele que eu declarei. Que sobre você, sobre a revelação que você teve, a igreja seria edificada. Você não vai ser aquele que vai ser, você não vai se tornar aquele que eu declarei que seria pescador de homens. Se você continuar com esse comportamento de qualquer coisa, você me chamar, você vir me acordar, significa que você não creu na palavra que eu liberei sobre você. O que você precisa fazer é tomar posse dessa palavra e começar a agir como tal. Faz sentido sim ou não? É você tomar posse. Se você é líder de adolescente, toma posse dessa palavra. Eu sou líder de adolescente, eu não vou ficar todo dia me chamando Jesus e falar, Jesus, me ajuda a cuidar desses adolescentes. Se você é líder de jovem, me ajuda a cuidar desses jovens. Não, ele já declarou, você é líder de jovem, então tudo o que você precisa para ser um líder de jovem eficaz, já está dentro de você. Se ele falou sobre o Kids, se ele falou que você vai ser uma influência na nação, se ele falou que você vai ser uma influência na sua casa, no seu trabalho, você não precisa pedir ajuda para isso, ele já declarou a palavra, e a palavra dele basta. Só assim será possível você se tornar quem ele falou que você ia ser, e não toda hora ficar acordando ele. Faz sentido para você? Entenda aqui comigo, o nosso relacionamento com Jesus é íntimo, é sincero, é verdadeiro. Não por aquilo que ele já declarou que vai acontecer, mas sim por quem ele é. E por muitas vezes nós estamos se relacionando com Jesus por aquilo que ele já declarou que vai fazer. Faz sentido? Por muitas vezes já está acontecendo e você ainda está pedindo ajuda por aquilo que já está acontecendo. Senhor, me dê força. Senhor, me ajuda. Senhor, a tempestade. Senhor, ó o vento forte. O Senhor, não foca nisso. Você vai chegar do outro lado. Diz amém. E eu quero concluir dizendo, o que tinha de tão importante do outro lado, não vem numa embalagem que você está esperando. Por muitas vezes o novo de Deus, acorda o Cris aí. Por muitas vezes o novo tempo não vem na embalagem que a gente está esperando. E é aí que a situação aperta. Sim ou não? Às vezes você está imaginando que o novo tempo de Deus vai vir numa embalagem abençoada, maravilhosa, esperando. Porque Deus falou, vamos chegar do outro lado, sim ou não? Então se Jesus falou, vamos chegar lá do outro lado, então o que está esperando lá do outro lado é muito bom. Mas sabe o que estava esperando Jesus lá do outro lado? E os seus discípulos? Um endemoniado. Jesus falou, vamos para o outro lado. E aí quando a gente ouve, vamos para o outro lado, a gente entende o quê? Opa, tem coisa boa lá. Os discípulos então se empolgam. Aí, no meio do caminho, acontece algo ruim, eles vão lá, com pouca fé, acorda Jesus, Jesus repreende a tempestade, eles continuam indo e falam, opa, então agora que está lá do outro lado é coisa boa, o novo tempo de Deus. E chega lá, o que está esperando Jesus é um endemoniado. Endemoniado que fazia 40 anos, era endemoniado praticamente de nascença. Ficava nos sepulcros, totalmente perturbado. E aí Jesus chega quando Jesus chega nesse ambiente com os seus discípulos, o endemoniado, os demônios que estavam naquele homem, reconhecem Jesus e falam, ei, o que você está fazendo aqui? Deixa nós quietos aqui, incorporado no cara aqui, deixa nós destruir a vida dele aqui, deixa a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Aí Jesus fala, não, eu vim aqui, com outras palavras, entenda aqui o novo tempo de Deus. Eu vim aqui somente por causa desse endemoniado. E aí os demônios conversam com Jesus. Ele fala assim, então deixa que vocês conhecem, agora quando eu falar vocês vão lembrar dessa passagem. Então deixa que a gente entra na manada de porcos. Quem lembra dessa passagem? Então permita que a gente entre na manada de porcos.
Jesus, então vai lá. Os porcos se lançam no precipício, morrem tudo afogado. Isso era o que estava esperando. Isso era um novo tempo. Aparentemente, coisa boa, sim ou não? Não. Eu quero viver... prepara aí, Juan. Eu quero viver algo novo, não é isso? E aí você chega lá, o que tem é a mesma coisa e coisa pior ainda. Porque eles já tinham testemunhado, presenciado Jesus libertando pessoas endemoniadas. Aí o que chega lá não tem nada de novo, pelo contrário, está pior ainda o cenário. Porque a palavra diz que agora não é simplesmente um endemoniado, mas é uma legião. Mas uma coisa acontece naquele lugar, e é isso que eu quero declarar sobre a nossa vida. Uma coisa acontece naquele lugar. Jesus liberta esse homem. E praticamente eu acho que é uma, se não é a única, é uma das poucas passagens que Jesus fala, você não vai vir comigo. Jesus liberta esse homem. Esse homem então, todos da cidade, entenda aqui comigo, todos da cidade ficam sabendo do que Jesus tinha feito sobre aquele homem. E o povo da cidade vai lá confrontar Jesus e libera Jesus daquele lugar, fala, não, sai daqui, nós não queremos você aqui. E aí esse homem que foi liberto, ele entra no barco junto com Jesus e fala, deixa eu ir com você. Jesus fala, não, você não vai vir comigo. Você vai voltar para sua casa, para sua família e vai falar tudo o que lhe aconteceu aqui. Agora sim, olha o novo tempo. Esse homem volta para sua família, para sua casa, para sua cidade. Esse homem era o quê? Ele não era muito conhecido, sim ou não? 40 anos endemoniados. Ele tinha voz, sabe em quantas cidades? Em 10 cidades. Sabe quantas cidades esse homem ministrou o Evangelho de Deus? Testemunhou aquilo que fez? Em 10 cidades. Sabe o que aconteceu? Jesus voltou. Mas esse homem continuou fazendo o que Jesus foi fazer naquele lugar. Nós precisamos entender que por muitas vezes o novo não vai vir na embalagem que você está esperando. Mas uma palavra basta. Jesus cumpriu aquilo que ele prometeu. Eles chegaram do outro lado. Quando chegaram lá, transformou a vida de um homem. E esse homem foi suficiente para a expansão do reino de Deus naquele momento. Deus quer usar você. Diz amém. Qual é a palavra que você carrega? Feche teus olhos. Não solta ainda não. Feche teus olhos. Qual é a palavra que você carrega que até hoje você ainda tinha dúvida? Qual é a palavra que você carrega que Deus falou com você, talvez na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, ou até mesmo depois de você mais maduro? Qual é a palavra que Deus falou e você falou, não, isso para mim não é possível, porque já sou muito velho, ou porque sou muito novo, ou minhas condições não dá, mas se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse tal condições, ei, deixa eu falar uma coisa, o Espírito Santo nessa noite está te fazendo lembrar, não é sobre você, mas é sobre o que eu liberei, e o que eu liberei basta, o que eu liberei é suficiente, simplesmente confia, comece a viver a sua vida com base naquilo que eu declarei sobre você, e você vai ver as coisas começarem a acontecer. As coisas ainda não aconteceram na sua vida, porque você não está de acordo com a palavra que Ele liberou, porque no fundo, você não creu no seu coração. Uma palavra é suficiente, e se você creu na palavra que Deus liberou sobre você, o Espírito Santo está te fazendo lembrar, faça Pedro, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu recebi do Senhor é uma palavra, e eu vou manifestar essa palavra aonde eu estiver. Eu vou liberar o meu chamado aonde Deus me colocar. Porque agora a minha vida gira em essa palavra. Se você quer viver algo novo, quer viver o seu propósito, começa a colocar em prática o que Deus liberou sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Yeah.